se uma estrada perdida no mapa escondesse não só paisagens incríveis, mas também o maior encontro da vida de alguém? E se no meio da liberdade e da solidão, duas almas errantes se chocassem de forma impossível de ignorar? Hoje, você vai conhecer uma história que começa com velocidade, mas que logo se transforma em algo que nem o tempo, nem a distância conseguiram apagar. Uma motociclista, uma turista e uma estrada que muda tudo. Mas até onde você iria? Para não perder o que apareceu sem aviso, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que vai acontecer aqui vai acelerar o seu coração como nunca antes. Agora, sem perder tempo, vamos para o vídeo de hoje. O vento cortava o rosto de Emma Gallagher como navalhas frias enquanto ela descia pelas curvas acentuadas das montanhas de Queenstown. Sua Harley rugia, solitária e feroz, ecoando pelos vales infinitos como um grito de liberdade, ou talvez de solidão. Aos 34 anos, Emma era uma mulher que aprendera a confiar apenas no som do motor e na estrada sem fim. Nenhum endereço fixo, nenhum compromisso, nenhuma promessa. Era início de outono e as folhas douradas rodopiavam no asfalto como fragmentos de lembranças esquecidas. Ela acelerou na reta, deixando para trás o que não queria sentir, o vazio que a acompanhava, feito sombra. Na curva seguinte, o imprevisto. Uma bicicleta cruzou seu caminho, desgovernada, trazendo no guidão uma figura tão frágil quanto inesperada. O tempo pareceu desacelerar. Emma freou com força. A moto deslizou alguns metros, os pneus cantando, enquanto a ciclista despencava no chão com um baque seco. O capacete amarelo rolou alguns metros antes de parar numa poça d'água. Por um segundo eterno, o mundo ficou em silêncio. Até que a mulher caída, de olhos grandes e cabelo castanho claro desalinhado, olhou para Emma, não com medo, mas com um sorriso tímido e completamente deslocado para aquela situação. Você é rápida, murmurou a desconhecida, tentando se levantar, ainda rindo. Emma retirou o capacete, revelando seus cabelos castanhos presos num coque desalinhado. Aproximou-se em passos cautelosos, olhando a mulher de cima a baixo. Não por malícia, mas procurando sinais de fratura. Você poderia ter morrido, disse Emma seca, num sotaque carregado da Nova Zelândia. Mas seus olhos contavam uma história diferente. Preocupação? Fascínio? Ela mesma não saberia dizer. A turista sacudiu o pó da calça jeans rasgada, estendeu a mão e disse com um sorriso que parecia iluminar a estrada inteira: Amélie Fournier, mochileira profissional e aparentemente destruidora de bicicletas. Emma aceitou o aperto de mão de forma hesitante, sentindo um calor estranho atravessar a pele enluvada. Ela, que sempre soubera se proteger, sentiu algo vacilar dentro de si. Algo que não era medo da estrada. Era medo do que aquela mulher poderia desmoronar dentro dela. O que acontece quando duas estranhas se encontram na curva errada? No momento certo? Amélie limpava os arranhões do joelho com a palma da mão, como quem estava acostumada a cair e levantar sem grandes dramas. O sorriso permanecia ali, firme, como um escudo contra a preocupação sincera que crescia nos olhos de Emma. As nuvens pesadas que se formavam sobre as montanhas lançavam sombras dramáticas sobre a estrada e um arrepio percorreu a espinha da motociclista. Não pelo vento gelado que começava a soprar, mas pela sensação incômoda de vulnerabilidade que aquela estranha provocava. "Você tá bem?" Emma perguntou, com a voz mais grave do que pretendia. Amélie ajeitou a mochila desajeitada nas costas, deu de ombros e sorriu de novo, como se a queda tivesse sido apenas uma aventura a mais no seu roteiro improvisado. "Nada que um bom café e uma história exagerada para contar não cure", brincou, falando um inglês com um leve sotaque francês que deixava as palavras mais macias, quase musicais. Emma soltou um suspiro pesado. A estrada era deserta naquele trecho e não havia sinal de táxi, carona ou cidade por quilômetros.
O instinto de sobrevivência, sempre ligado, sussurrou para ela seguir viagem sozinha. Mas havia algo em Amélie, talvez a leveza, talvez a coragem de sorrir mesmo no chão, que desarmava suas defesas uma a uma. Eu te levo até a cidade, disse Emma, quase contra a própria vontade. Amélie ergueu uma sobrancelha surpresa. Olhou para a moto, depois para a motociclista de couro preto e tatuagens à mostra e deu um risinho atrevido. Nunca andei de moto antes, murmurou, como quem admite estar prestes a cometer uma loucura deliciosa. Emma virou a moto na direção oposta da estrada, oferecendo a garupa com um aceno de cabeça. Sem hesitar, Amélie encaixou a mochila no peito e subiu, segurando na cintura de Emma com mais confiança do que se esperaria de alguém que acabara de cair. O motor rugiu, vibrando sob elas, e a estrada pareceu se abrir como uma promessa adiante. Conforme aceleravam, Amélie apertava instintivamente a cintura de Emma, o calor dos corpos se misturando ao frio cortante da altitude. Cada curva da estrada parecia desenhar uma nova linha invisível entre as duas. Emma tentava focar na estrada, mas não conseguia ignorar a maciez daquelas mãos sobre ela, a respiração que aquecia a parte de trás do seu pescoço. O medo que ela conhecia, o medo da perda, da solidão confortável, cedia espaço a algo novo, algo ainda mais assustador, a possibilidade de querer ficar. E se essa carona para a cidade fosse, na verdade, uma viagem sem volta? A estrada serpenteava em curvas suaves até a entrada de Queenstown, revelando aos poucos um lago tão azul que parecia um espelho gigante, refletindo os sonhos de quem ousasse parar para olhar. Mas Emma não olhava. Ela acelerava, focada, tentando ignorar a consciência agitada que vibrava mais forte que o motor entre suas pernas. Amélie, atrás dela, se agarrava com uma confiança perigosa. Não era apenas o corpo leve contra o seu, era a sensação absurda de que, de alguma maneira, ela pertencia ali, encaixada na sua vida por acidente. Ou destino. Chegaram à cidade pouco antes do cair da tarde. A rua principal de Queenstown fervilhava de turistas, artistas de rua, e o aroma doce de waffles invadia o ar. Emma estacionou a moto em frente a uma pequena cafeteria, desligou o motor e desceu com a familiaridade de quem fazia aquilo todos os dias. Já Amélie desceu com um riso meio bobo, tirando o capacete e soltando uma explosão de cabelos castanhos no vento. "Acho que sobrevivi", disse, piscando. Emma soltou uma risada baixa, um som raro, quase esquecido, e tirou suas luvas, observando discretamente o arranhão no braço da turista. "Deixa eu ver isso", disse, com uma autoridade gentil. Sem esperar, segurou o pulso dela. A pele de Amélie era quente apesar do frio no ar. O toque foi rápido, objetivo, mas deixou um rastro elétrico nos dois corpos. Amélie também pareceu sentir. Seu sorriso diminuiu, dando lugar a um silêncio estranho, cheio de palavras que ninguém sabia como dizer. Emma limpou o arranhão com um lenço que tirou do bolso da jaqueta. O gesto, embora prático, parecia íntimo demais para duas desconhecidas. Amélie manteve os olhos cravados nela, como quem não sabia se queria agradecer ou provocar. Por um segundo, Emma pensou em se afastar. Pensou em colocar de volta as muralhas, as armaduras. Mas aquele olhar dizia: "Você pode correr, eu também. Mas e se a gente não correr dessa vez?" O céu atrás delas começava a se tingir de tons dourados e lilazes. O frio da noite se aproximava, mas entre elas o calor crescia, silencioso e inevitável. O que acontece quando alguém, sem querer, encontra a brecha que você passou anos tentando esconder? O cheiro de chuva invadiu o ar como um aviso. Emma olhou para o céu carregado e depois para Amélie, ainda ali, tão deslocada quanto encantadora, com sua bicicleta quebrada encostada no poste. "Você vai precisar de mais do que sorte para pedalar com essa roda aí", disse Emma com um meio sorriso, tentando esconder o incômodo que crescia em seu peito. Amélie deu de ombros, despreocupada. O tipo de mulher que parecia viver na borda do impossível.
sem medo do que viria a seguir. Mas quando os primeiros pingos grossos começaram a martelar o chão, até ela hesitou. Sem pensar, Emma puxou a chave da moto. "Vem", disse apenas, como se as palavras mais longas fossem perigosas demais. Subiram novamente na Harley. Quando o motor rugiu, a chuva desabou de verdade. Grossa, fria, violenta. A estrada virou um espelho escorregadio em segundos. Emma manobrou com habilidade até sair da via principal e, alguns quilômetros adiante, avistou o que procurava. Uma antiga cabana de madeira, meio escondida entre as árvores. Com um tranco decidido, parou a moto. As duas correram até a varanda rangente, rindo como duas crianças fugitivas de um temporal. A cabana estava vazia, abandonada. As janelas quebradas deixavam entrar o cheiro de madeira molhada e liberdade. Emma empurrou a porta que rangeu num protesto triste e entrou primeiro, os olhos atentos. Nenhum perigo, apenas móveis velhos e ecos de histórias esquecidas. Amélie entrou em seguida, pingando água e vida. Já fiquei em lugares piores", disse, tirando a mochila das costas com um sorriso torto. Emma riu de novo, surpresa com a facilidade com que aquela mulher invadia suas defesas. Tirou a jaqueta de couro, revelando a camiseta preta encharcada por baixo. Sentiu o olhar curioso de Amélie deslizar sem pressa sobre ela. E ignorá-lo seria tão impossível quanto impedir a chuva lá fora. O barulho da tempestade engoliu o mundo, criando uma bolha onde só existiam elas duas, suas respirações e o som dos pingos pesados no telhado. Sem a armadura da estrada, sem a distração do vento, Emma sentiu o perigo real, o perigo de se importar. "Você deve pensar que sou louca", disse Emma, quebrando o silêncio com uma risada nervosa. "Talvez um pouco", respondeu Amélie, tirando a camiseta molhada e trocando por uma de dentro da mochila. Emma virou o rosto, sem sucesso em fingir indiferença. O ar ficou mais pesado, mais quente apesar da chuva. E se o verdadeiro risco não for a tempestade lá fora, mas aqui começa a crescer dentro de nós? A tempestade passou como chegou, abrupta, deixando para trás o cheiro fresco de terra molhada e um céu pontilhado de estrelas tímidas. Quando Emma sugeriu que saíssem, Amélie aceitou sem pensar 2 vezes, como se confiar naquela motociclista de olhar fechado fosse o ato mais natural do mundo. Subiram novamente na Harley, desta vez sem pressa. O vento era frio, mas o silêncio entre elas era confortável, como uma música que só elas ouviam. Emma conduziu pela estrada que margeava o lago Wakatipu até avistar as luzes suaves de uma festa improvisada na areia. Fogos de artifício estouravam pequenos brilhos sobre o espelho d'água. Várias barracas coloridas enfeitavam a margem. Violões desafinados, risadas e o cheiro de marshmallows queimando no fogo completavam o cenário surreal. "Bem-vinda à nossa bagunça", disse Emma, tirando o capacete e lançando um olhar rápido para Amélie, como quem oferece algo mais do que um passeio. Como quem oferece um pedaço da alma. Amélie aceitou o convite sem palavras. Seus olhos brilhavam, refletindo as chamas da fogueira como se ela própria fosse feita de fogo. Caminharam entre os grupos de pessoas desconhecidas, misturando-se aos sorrisos, às danças improvisadas, às histórias contadas em várias línguas. Amélie parecia pertencer a tudo aquilo. Aquela energia livre, aquele momento que não precisava de amanhã. Emma, no entanto, era uma estrangeira ali. Sempre fora uma estrangeira, mesmo na sua própria cidade, na sua própria vida. Observava Amélie rir com facilidade, rodopiar na areia, e algo dentro dela apertava. E se tudo aquilo fosse apenas um instante roubado? Sem pensar, Emma estendeu a mão. Amélie a segurou. Os dedos entrelaçados foram mais do que um gesto de amizade ou diversão. Foram uma rendição silenciosa. Foram um grito mudo que dizia: "Fica mais um pouco." Juntas, sentaram à beira da água, assistindo o lago refletir a dança das chamas e das estrelas.
Amélie se encostou levemente em Emma e a motociclista fechou os olhos por um segundo, gravando aquele instante na pele, na memória, no peito. Porque no fundo, ela sabia, momentos como aquele não prometiam nada. Como prender nos braços alguém que nasceu para seguir o vento? O fogo da fogueira crepitava, lançando sombras dançantes sobre o rosto de Amélie. Emma tentava focar em qualquer outra coisa, nas risadas distantes, no som calmo das ondas lambendo a areia, no cheiro de madeira queimada, mas era inútil. Tudo em sua volta parecia se apagar, deixando apenas aquela mulher, sentada ao seu lado, iluminada de dentro para fora. Amélie virou o rosto, seus olhos encontrando os de Emma com uma ousadia calma, como se estivesse esperando que ela fizesse algo que as duas já sabiam que aconteceria. Era tão simples, tão perigoso. Emma respirou fundo, sentindo o peso de anos de autoproteção empurrando contra suas costelas. A vida a ensinara que tudo o que era bonito também era passageiro. E mesmo assim, mesmo com o alerta soando dentro dela como uma sirene desesperada, ela se moveu. Primeiro foi um leve roçar de ombros, depois o toque de uma mão, tímida, quase reverente, afastando uma mecha molhada do rosto de Amélie. E então, o inevitável. Emma se inclinou devagar, deixando que Amélie a encontrasse no meio do caminho. O beijo foi suave no início, hesitante, como duas notas se tocando pela primeira vez em uma melodia antiga. Mas logo, a hesitação cedeu lugar à fome silenciosa que vinha se acumulando desde a primeira troca de olhares naquela estrada molhada. Amélie correspondeu com uma entrega que fez Emma esquecer do mundo, esquecer de si mesma. Era como mergulhar num lago gelado. Um choque, um arrepio, uma necessidade urgente de respirar, mas também uma vontade desesperada de nunca mais emergir. Quando os lábios se separaram, Emma manteve a testa encostada na de Amélie, sentindo a respiração quente contra a sua pele. "Eu não costumo fazer isso", sussurrou Emma, mais para si mesma do que para ela. "Eu sei", respondeu Amélie, sorrindo como quem carrega segredos demais no bolso do casaco. O mundo ao redor parecia ter parado, mas a mente de Emma girava. Como confiar num sentimento que nasceu tão rápido? Como se proteger quando a queda parecia tão certa quanto a curva daquela estrada? O primeiro beijo foi o início, ou apenas mais uma despedida que Emma não sabia que já tinha começado a viver? O amanhecer em Queenstown era um espetáculo silencioso. A névoa subia do lago como um véu tímido, e as montanhas se erguiam ao fundo, grandiosas e indiferentes. Emma observava tudo isso da varanda da pequena pousada onde deixara Amélie na noite anterior. O motor da Harley ainda vibrava sob suas mãos, mas ela não se movia. Só ficava ali, parada, como se pudesse adiar o que sabia que viria. Dentro da pousada, Amélie arrumava a mochila com movimentos ágeis, como quem já estava acostumada a partir. Nenhum drama, nenhuma hesitação. Era isso que Emma mais temia. Para Amélie, tudo parecia simples demais. Emma finalmente desligou a moto e desceu, cruzando o pequeno jardim até a entrada. Quando Amélie a viu, seu rosto se iluminou de novo, como se o beijo da noite passada ainda pairasse entre elas. Doce, frágil, real. "Você veio se despedir?" perguntou Amélie, com um sorriso que parecia mais triste do que ela queria admitir. Emma enfiou as mãos nos bolsos da jaqueta, sentindo a ansiedade roer suas entranhas. "Vim", respondeu, incapaz de dizer qualquer outra coisa. Por um instante ficaram apenas se olhando. Emma queria pedir para ela ficar. Queria arrancar aquela mochila das costas de Amélie, dizer que ela não precisava correr mundo para ser livre. Que às vezes a liberdade também estava em ficar. Mas como prender alguém que nunca prometeu ficar? "Eu sigo hoje para Milford Sound", disse Amélie, quebrando o silêncio com naturalidade. "Um lugar lindo. Você deveria conhecer." Emma assentiu, a garganta apertada demais para confiar nas próprias palavras. Amélie tocou a mão dela. Um toque leve, quase uma desculpa para tocar.
Obrigada por ontem, por tudo. Emma sorriu de volta, um sorriso pequeno, quase triste. Cada palavra parecia pesar toneladas. Cada segundo esticava o medo que vinha tentando ignorar desde o primeiro olhar. No fundo, ela sabia. Algumas pessoas são como o vento. Você sente, se maravilha, mas não pode segurar. Amélie se afastou, mochila nas costas, passos leves. Emma ficou ali, imóvel, como uma estátua de couro e ferro. E se o maior risco não for partir, mas permitir que alguém parta com um pedaço do seu coração? Emma não sabia como as palavras saíram da sua boca, mas quando viu, já tinha dito: antes de você ir, deixa eu te mostrar uma última coisa. Amélie parou na porta da pousada, hesitante por um segundo, como se pudesse ouvir o pedido não dito que vibrava no ar. E então sorriu. Aquele sorriso capaz de desmontar armaduras, e acenou com a cabeça. Subiram na moto uma última vez, sem capacetes, sem pressa. A estrada para o alto da Serra Remarcables serpenteava como uma fita de prata entre as montanhas. O vento cortava o rosto, mas o calor entre elas parecia suficiente para aquecer a madrugada inteira. Emma sentia o corpo de Amélie colado ao seu, os braços apertando firme sua cintura a cada curva, como se quisesse gravar cada segundo daquela fuga silenciosa. Ela queria que aquele momento durasse para sempre, mas sabia que momentos como aquele eram feitos para acabar, como a neblina que desaparece ao nascer do sol. No topo da serra, pararam. O mundo parecia ter ficado pequeno lá embaixo. O lago, as casas, as ruas, tudo minúsculo e distante. Ali, só existia céu e vento, e elas. Emma desligou o motor e desceu. Amélie seguiu, abraçando os próprios braços contra o frio cortante. Ficaram lado a lado por um instante, sem dizer nada. Foi Amélie quem quebrou o silêncio. Você é difícil de decifrar, Emma Gallagher. Emma soltou uma risada rouca, enfiando as mãos nos bolsos para disfarçar o tremor. Eu também não me entendo às vezes. Amélie se aproximou, passos leves na gravilha. Seu rosto, iluminado pela luz pálida da lua, parecia ainda mais bonito, ainda mais distante. Mas eu gostei do que encontrei, sussurrou ela, os olhos brilhando com algo entre tristeza e desejo. Emma não pensou, não hesitou. Puxou Amélie pela cintura e a beijou com tudo o que guardara nos bolsos rasgados do peito. O medo, a saudade antecipada, a esperança idiota de que talvez... O beijo foi diferente. Não era como o da fogueira, era desesperado, faminto, urgente. Porque ambas sabiam, beijos de despedida têm gosto de promessas que ninguém pode garantir. Quando se separaram, Amélie encostou a testa na dela, respirando com dificuldade. Talvez eu não seja feita para ficar em lugar nenhum, confessou. Emma fechou os olhos, sentindo o golpe no peito. Como segurar o que já nasceu para voar? Sem se perder no voo também? O caminho de volta foi feito em silêncio. Não o silêncio desconfortável de quem não sabe o que dizer, mas o silêncio doloroso de quem já disse tudo sem precisar de palavras. Emma pilotava devagar, como quem tenta adiar o inevitável. Amélie mantinha o rosto colado em suas costas, os olhos fechados, respirando fundo como quem tentava memorizar cada detalhe. O cheiro de couro molhado, o rugido grave da Harley, o pulsar quente da mulher à sua frente. De volta à pousada, o céu já começava a clarear num azul pálido. O tempo, implacável, impiedoso, cobrava seu preço. Emma parou a moto e desceu sem olhar para trás. Mexeu nos bolsos da jaqueta, com dedos trêmulos, até encontrar o pequeno objeto que carregava há anos, sem nunca ter tido coragem de dar a ninguém. Virou-se e estendeu a caixinha de veludo surrado para Amélie. É só uma lembrança, disse, a voz rouca, como se cada palavra rasgasse um pouco do que restava. Amélie aceitou o presente com cuidado, como se pressentisse o peso invisível que ele carregava. Abriu devagar e encontrou um pingente de prata. Uma pequena moto,
perfeitamente detalhada, pendurada em uma corrente delicada. Para você lembrar que, às vezes, a melhor viagem é aquela que a gente faz dentro da gente mesma, disse Emma, forçando um sorriso que doía mais do que qualquer queda na estrada. Amélie mordeu o lábio inferior, lutando contra uma emoção que teimava em transbordar. Guardou o pingente no bolso interno da jaqueta, como quem guarda um segredo precioso. Obrigada, por me mostrar que existem caminhos que valem a pena, disse ela, a voz embargada. Emma apenas assentiu, incapaz de responder. Amélie pegou a mochila, ajeitou-a nas costas e deu alguns passos em direção à entrada da pousada. Cada metro parecia pesar toneladas. Cada metro parecia um adeus. Emma ficou parada, sentindo o peito se fechar em um nó apertado. Queria correr, gritar, pedir, fica, mas sabia que amor de verdade não se prende, se oferece, se espera, se respeita. Amélie parou na porta, virou-se pela última vez e sorriu. Um sorriso cheio de tudo que não cabia em palavras. Será que alguns encontros, mesmo breves, podem mudar o rumo de uma vida inteira? Emma ficou ali, imóvel, assistindo Amélie desaparecer atrás da porta de madeira da pousada. Por alguns segundos eternos, o mundo pareceu ficar mudo. O motor da Harley adormeceu. O vento parou. Até o lago, lá longe, parecia prender a respiração. Era isso. Era o fim. Um encontro breve. Uma lembrança bonita. Uma cicatriz invisível a mais para guardar debaixo da pele. Emma sentiu o peito pesar, a garganta fechar. E pela primeira vez em muitos anos, permitiu-se encostar a testa no guidão da moto e simplesmente sentir. Mas então, no meio daquele silêncio doloroso, ouviu passos apressados, uma mochila batendo no chão e um grito, doce, tropeçado, urgente. Emma! Ela ergueu o rosto a tempo de ver Amélie correndo de volta, os cabelos voando, os olhos molhados, as mãos tremendo. Antes que pudesse pensar, antes que pudesse erguer uma defesa, Amélie já estava ali. Pulou em seus braços com uma força que quase a derrubou e beijou-a como se beijasse a própria vida. Eu, disse Amélie com a voz entrecortada. Eu não quero mais correr sozinha. Eu cansei de partir de tudo que poderia ter sido casa. Emma segurou o rosto dela entre as mãos, o coração disparando tanto quanto sua velha Harley. Então fica, sussurrou. Não foi uma pergunta, foi uma promessa. E Amélie ficou. Dias depois, elas deixaram Queenstown juntas. Montadas na moto de Emma, bagagens amarradas no banco traseiro, sorrisos estampados no rosto, coragem nos bolsos e medo no peito. Mas um medo diferente. O medo bom, aquele que nasce quando a gente tem algo precioso a perder. Viajaram pela Nova Zelândia sem mapas, sem prazos, sem destinos certos. Cada cidade, cada curva, cada pôr do sol era mais uma linha escrita na história delas. Uma história que não precisava de garantias, porque já tinha encontrado o que mais importa: um lar no olhar uma da outra. Amélie nunca mais pegou outro avião sozinha. Emma nunca mais pilotou sozinha. E por mais que as estradas mudassem, por mais que o mundo girasse, uma coisa ficou para sempre cravada entre elas. Alguns amores não são passageiros. Eles são o próprio caminho. E aí, você imaginava esse final? Emma e Amélie provaram que nem todo amor precisa durar para sempre em um lugar. Às vezes, ele precisa apenas durar dentro da gente. Quantas vezes você já teve medo de que algo bom fosse passageiro? Quantas vezes segurou o próprio coração para não se machucar, mesmo desejando ficar? A verdade é que nem tudo o que começa rápido termina rápido. Às vezes, o que nasce na velocidade de um olhar permanece para a vida inteira. Se essa história mexeu com você, conta pra mim. Você já viveu um amor que parecia ter prazo de validade? Você teria coragem de apostar, mesmo sem garantias? Quero muito saber sua história. Vamos conversar nos comentários. E claro, já se inscreve no canal para não perder a próxima história que está chegando.
Cada novo episódio pode ser o sopro que faltava para te lembrar que algumas coisas valem a pena ser sentidas. Ative as notificações e fique com a gente. Nos vemos no próximo vídeo.